Capítulo 8, Saul é rejeitado. Em 1 Samuel, capítulo 13, versículos 8 a 15, ocorre o grave erro de Saul, sacrificar, coisa que não lhe era permitido, tá bom? Realmente a Bíblia diz que Samuel demorou um pouco mais, era para ele esperar, ele diz que o povo estava se afastando, tá bom? Mas ele não tinha autorização para fazer sacrifício. Ninguém da tribo de Benjamim poderia fazer sacrifício. Então ele resolve, olha, já que Samuel não chega, eu mesmo vou fazer sacrifício. E isso foi determinante. Foi determinante por quê? Porque só o primeiro rei de Jerusalém, Melquisedeque, e o último rei de Jerusalém serão reis e sacerdotes ao mesmo tempo. Quando Saul toma essa atitude, querendo ser rei e sacerdote, é como se ele estivesse querendo tomar o lugar de Jesus. Mais uma vez, ele fica como tipo do anticristo. Ele mesmo disse que violentou-se ao oferecer holocausto, ou seja, ele reconheceu o erro. Aí poderia ser classificado naquele pecado voluntário, né? Ele sabia que era errado, mas ele vai cometer esse erro. Samuel disse que Deus teria confirmado o reino de Saul. Porém, Deus buscou um homem segundo o seu coração. Em 1 Samuel 15, 23, é dito que Deus rejeitou a Saul. Esta é, na verdade, uma confirmação da rejeição que já havia acontecido. Desta vez, Saul transpassou o dito do Senhor e as palavras de Samuel, porque temeu ao povo e deu ouvidos à sua voz. É interessante se vocês lerem 1 Samuel capítulo 13, porque é dito que Deus havia buscado e já havia ordenado a outra pessoa que fosse rei. Só que pelos cálculos, nós vimos que Saul foi rejeitado no segundo ano do seu reinado. Você pode ler logo no começo, no início de 1 Samuel 13, tá ok? Se ele foi rejeitado no segundo ano do seu reinado, se ele reinou 40 anos, e Davi, quando substitui sobre a tribo de Judá, ele tem 30 anos, significa que Davi nasceu no 10º ano do reinado de Saul. Ou seja, quando Deus diz para Samuel que já havia ordenado que alguém fosse rei, tá bom? Faltavam ainda 8 anos para Davi nascer. Mas nós sabemos que o nosso Deus, como onisciente, como presciente, ele sabe todas as coisas. Então ele já estava ordenando Davi como rei. Capítulo 9. Davi é ungido rei. Logo que Samuel ungiu a Davi como rei, o Espírito do Senhor se apoderou dele. E Saul começou a ser atormentado por um demônio que certamente teve permissão divina para tal. E Saul pediu que trouxessem alguém que tocasse bem. E Davi veio perante a Saul e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Davi, com o seu tocar, fazia com que o demônio se retirasse de Saul. Tá bom? Nós vamos comentar um pouco mais à frente sobre esse espírito mau que atormentava Saul. Capítulo 10.